Vamos ler lá Mateus 5, verso 33. É dividido em 3 partes esse texto, e eu quero ler primeiro a partir do verso 33. Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Bem, olhe para mim. Jesus aqui, primeiro exemplo que ele vai dar, primeiro assunto que ele vai tratar é a questão dos juramentos. O que é fazer um juramento, pessoal? É fazer uma promessa. Jesus, ele está dizendo que a lei tratava a questão das promessas e dos juramentos da seguinte forma: você não pode fazer um juramento falso. Uma promessa que você não tem a intenção de cumprir. E caso você faça um juramento, você fica obrigado a cumprir este juramento. É assim que a lei tratava a questão do juramento. Como algo que não poderia ser falso e como algo que, se eu fizesse, eu teria que cumprir. Vamos ver como Jesus trata dessa cláusula da lei, verso 34. Entretanto, eu vos afirmo, olha como ele fala: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Para aí um pouquinho ali para mim. A lei dizia: não jurarás falsamente. Se você jurar, você cumpre. Jesus, fazendo esse upgrade, essa atualização, ele fala assim: é o seguinte, não jure. Não jure. Para com esse negócio de juramento. Eu não quero que vocês andem por aí fazendo juramentos. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu queria convencer um colega de algo que eu estava dizendo, e ele não estava acreditando, o costume era dizer assim: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Aqueles que cresceram num ambiente onde se falava de Deus, chegavam a ponto de dizer: eu juro por Deus. Quem aqui, né, meus irmãos, nunca, alguma vez na vida, fez algum tipo de juramento? Só que o Senhor está dizendo aqui que o correto é não jurar. Não sair por aí fazendo promessas. Ao invés de ficar fazendo promessas e ficar tentando convencer os outros por meio de juramentos, Jesus diz no 37, leia aí comigo, seja porém o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Olhe para mim. Jesus fala assim: ao invés de vocês ficar jurando pelo céu, pela terra, por não sei quem, sejam pessoas de palavra. Sim, sim, ponto final. Eu vou fazer e ponto final. Ou não, não, ponto final. Eu não vou fazer e ponto final. Jesus nos mostra aqui que um cristão, ele tem o dever de levar a sério o que sai da sua boca. Porque assim, pessoal, se eu for uma pessoa de palavra, eu vou precisar jurar alguma coisa para você, para que você acredite em mim? Quando você lida com alguém que tem palavra, se a pessoa fala uma vez e você fica tranquilo. Se você vai fazer um negócio com alguém de palavra, eu vou tomar um cuidado com o que eu vou falar agora, mas a própria palavra empenhada vale mais que qualquer contrato registrado em cartório. Eu disse que ia tomar cuidado, porque o ideal é que sempre você vai fazer um negócio, você leve isso ao cartório. Porque infelizmente hoje palavra
não é algo tão valorizado como era antigamente. Mas o que eu quero dizer é que se você trata com alguém que tem palavra, se a pessoa falar é dia 20, você vai ficar o quê? Tranquilo. Você não vai ficar perguntando, tem certeza? É isso mesmo? Que me garante? Não, dia 20. Não é dia 20 não, é dia 5. Falou, tá falado. Não tem gente que... E não tem coisa melhor do que você lidar com esse tipo de gente. E esse tipo de gente tem que ser eu e você como cristãos. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete, cuidado com os compromissos que você assume, porque o povo de Deus é um povo que tem que ser conhecido como um povo de palavra. Porque o que passa disso, Jesus fala, vem de quem? Vem do diabo. Então, a desonestidade, a mentira, a falta de honra com a palavra, não é algo que vem de Deus. É algo que vem do diabo. Então, se nós somos de Deus, nós temos um dever muito grande com a nossa palavra. Já aconteceu com você de você assumir um compromisso e acontecer algum imprevisto e você não poder honrar o compromisso que você combinou? Eu acredito que já aconteceu com vocês. O que uma pessoa de palavra, o que um cristão ele faz? Ele dá satisfação. Se possível, de forma antecipada. Se não, no dia ele fala, olha, não consegui. Porque nós como cristãos não precisamos jurar. Temos que apenas honrar com a palavra que empenhamos. É claro que quem não nos conhece não vai confiar de cara na nossa palavra. Mas não tem problema. Eu é que não vou jurar, eu é que não vou tentar convencer os outros a confiar em mim. Eu vou seguir a orientação do meu Senhor. É sim, sim ou não, não. Vamos avançar? Agora o verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por... Olhe para mim, meus irmãos. Tanto o livro de Êxodo, tanto o livro de Levítico, tanto o livro de Deuteronômio, ele trata das questões entre os homens, como deve ser. E lá está orientado o seguinte, que caso alguém cometa uma falta com você, essa pessoa tem que receber na mesma moeda. A lei, a base do relacionamento com os homens, com as outras pessoas na lei, é a justiça. O que é justiça? É dar ao outro aquilo que ele merece. É isso? Vocês estão de acordo? Justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. Por isso que está aqui, olho por olho, era mais ou menos assim. Se alguém furou o seu olho, você tem o direito de furar o olho daquele. Se alguém arrancou o seu dente, você tem o direito de retribuir, ou, como dito popular, pagar na mesma moeda. Guarda isso, guarda isso. Na lei, a base do relacionamento com os outros era a justiça. Agora veja Jesus, verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Se alguém te ofender com um tapa na face direita, revide o tapa. É isso? O que diz? Volta-lhe também a outra, ou dê também a outra. Vamos continuar que eu já explico. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe empreste algo. Bem, meus irmãos, olhem para mim. O que eu acabei de falar? A lei, ela dizia que o relacionamento entre as pessoas tinha que ser com base na justiça. Jesus, ele nos mostra que o relacionamento com as demais pessoas tem que ser na base da misericórdia. Vamos lá. Justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. Misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele... Não, vocês não entenderam não. Vou repetir.
É parecido. Justiça. Eu dou ao outro aquilo que ele... Misericórdia. Eu não dou ao outro aquilo que ele merece. Na nova aliança, o nosso relacionamento com as pessoas tem que ser na base da misericórdia. Quantas vezes a palavra de Deus e o Senhor Jesus reforça essa ideia, diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Cuidado, meus irmãos. Você que é aquele tipo de pessoa que ainda tem essa mentalidade de querer dar à pessoa aquilo que ela merece, retribuir na mesma moeda, cuidado, sabe por quê? Porque nós, diante de Deus, carecemos da misericórdia dele. O que é justiça? É dar o que o outro... Se Deus for justo com a gente, Ele vai nos dar o que merecemos. Ah, pastor, que bom, né? Que bom, Ele vai dar o que eu mereço. Será? Será que é tão bom assim? O que eu falei da lei? A lei nos mostra o quão pecador somos. E a lei diz: aquele que pecar tem que morrer. Então, se Deus for te tratar na base da justiça, nós todos estamos perdidos. A gente precisa que Deus nos trate com misericórdia, que Ele não nos deu o que merecemos. Então, eu espero de Deus misericórdia. Então, eu tenho que tratar o próximo com misericórdia. É por isso que Jesus dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você me dá um tapa na cara, o que você merece em troca? Outro tapa. Mas o que Jesus fala? Eu não posso agir assim, como cristão. Não é questão de você... Pessoal, por favor, eu tenho que explicar as coisas para vocês, não vai sair apanhando aí na rua, né? Os outros vão para cima de você e começam a se bater, e você fala, pode bater, vai, bate aqui agora aqui. Não. Você vai se defender, obviamente. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você for insultado, não queira retribuir. Se você for traído, não queira retribuir. Eu vou dizer uma coisa para você: a pior besteira que o traído faz é trair também. Ah, meu marido me traiu, ele vai ver, eu vou trair ele também. Minha mulher me traiu, ela vai ver, eu vou trair ela também. A pior besteira que você faz. Pior besteira. Como cristão, se houver uma traição, como cristão, nós temos o direito de nos divorciarmos, mas não temos o direito de retribuir a traição. Entenderam, meus irmãos? Então, o nosso olhar com os que falham conosco tem que ser um olhar de misericórdia, porque é o que nós esperamos de Deus. Você sabe o que eu estou lembrando agora? De uma das bem-aventuranças que nós tratamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Certa vez, eu conversava com um colega sobre isso. Sabe aquela expressão assim, ó? Deus é amor, mas é justiça? Ela está certa, porém com a ordem errada. Por quê? Porque de fato Deus é amor e também é justiça. Dois atributos fortíssimos de Deus: justiça e amor. Mas por que ela também está errada? Porque a ordem não é Deus é justiça, não, Deus é amor, mas é justiça. A ordem certa é Deus é justiça, mas é amor. Vocês compreendem? Porque foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que o levou a produzir um plano de salvar a humanidade. Porque pela justiça de Deus, toda a humanidade deveria padecer no inferno. Ah, pastor, então Deus, Ele foi amoroso e foi injusto? Não. Aí entra Jesus Cristo. Alguém pagou. O amor de Deus levou Deus a entregar o próprio Filho para pagar pelos pecados que eu e você cometemos. Então Deus continuou sendo amoroso e continuou sendo justo. Amém, meus irmãos? O que vocês acham de a gente fazer uma campanha da justiça aqui?
Bora? Vocês clamam comigo? Ó Deus, julga a minha causa. Ó Deus, faz justiça. O que vocês acham? Bora? Eu vou marcar, mas não vou vir não. Vocês vêm aí se quiser. Agora, todo dia, Senhor, tenha misericórdia. O que diz lá em Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta é a razão de não sermos destruídos. É a misericórdia do nosso Deus. Então aqui ficou claro, né? Com respeito da vingança, de querer... Não. Misericórdia. E por fim, meus irmãos, no verso 43, Jesus vai tratar sobre o próximo. Veja só, verso 43, Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo, preste atenção, e odiarás o teu... Meus irmãos, olha para cá. A lei nunca disse para odiarmos os nossos inimigos. Não, pastor. Por que então que Jesus falou, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. A Bíblia sempre diz amarás o teu próximo. Esse pedacinho, odiarás o teu inimigo, foi uma interpretação errada daquele povo da lei. Porque o que o povo pensou? Eu tenho que amar o meu próximo. Quem que eles achavam que era o próximo? As pessoas próximas, os amigos, os outros judeus, os conterrâneos. Então eles pensavam assim, se eu tenho que amar o próximo é quem eu gosto. E quem gosta de mim. Então eu tenho que odiar os meus inimigos. Eles entenderam errado a lei. Então eles amavam o próximo, mas odiavam os seus inimigos. E achavam que estava guardando a lei. Vê o que Jesus fala aí, ó, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhe para mim, meus irmãos. Jesus falou o seguinte, amar o próximo significa amar o próximo. O próximo não é quem eu gosto ou quem gosta de mim. O próximo é o ser humano. Seja ele meu amigo ou meu inimigo. Seja ele o que quer o meu bem ou o que quer o meu mal. E o que Jesus fala sobre esses inimigos? Que nós devemos orar por eles. E Jesus vai usar um exemplo maravilhoso para nos mostrar o nosso dever de amar os nossos inimigos. Veja o 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Olha agora. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu gosto muito desse exemplo que Jesus dá. Pessoal, o sol brilhou hoje. E que sol, né? Foi um sol bem forte hoje. Quando o sol brilhou, o sol olhou para o ser humano e falou assim, esse aqui é justo. Eu vou brilhar sobre ele. Esse aqui é injusto. Eu não vou brilhar sobre ele. O sol fez isso? Esses dias todos choveu, né? Choveu bastante. A chuva caiu só sobre gente boa? Caiu também sobre gente considerada ruim. A ilustração que Jesus traz do sol que brilha sobre todos e a chuva que cai sobre todos é o seguinte: o sol, ele cumpre o papel dele. Ele não fica olhando se a pessoa merece ou não. A chuva cumpre o papel dela. Ela não fica considerando se merece ou não. O que Jesus está dizendo? Nós, como cristãos, temos que cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel? Amar o próximo. Não importa se esse próximo é amigo ou se esse próximo é inimigo. Não importa se esse próximo merece ou se esse próximo não merece. E Jesus ainda vai explicar o porquê que nós temos que amar. Ele vai dar mais um exemplo. Ó, verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo,
Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus não está dizendo aqui sobre uma perfeição de você não cometer erros. Mas o perfeito tem a ver com algo integral, algo inteiro. Então nós temos que amar de forma integral, não de uma forma parcial. Eu amo um e não amo o outro. Nós temos que amar a todos. Pastor, mas daí fica difícil, né? Se fosse amar o meu amigo e odiar meu inimigo, seria mais fácil, assim fica mais difícil. Vocês repararam? Hoje a gente citou 3, os juramentos, a questão da vingança e a questão do amar o próximo. Só que semana passada a gente citou casamento, adultério e homicídio. Você repara, meus irmãos, que a proposta ou a abordagem que Jesus faz da lei dificulta mais ainda? Não sei se vocês percebem isso. Porque uma coisa é você manter as mãos limpas, não matar ninguém. Outra coisa é você manter um coração limpo e não odiar ninguém. É muito mais difícil. Mas qual é a diferença, pastor? Ficou mais difícil. Qual é a diferença? É que agora nós temos a graça capacitadora do nosso Deus. Eu dei esse exemplo aqui semana passada. A lei, ela mostrava o que você tinha que fazer, mostrava que você não podia fazer, mas não te ajudava a fazer. Cristo nos mostra o que devemos fazer e nos capacita a fazer. Vou dizer uma coisa para você que você não sabe. Se você é um cristão, você tem total capacidade de perdoar quem te ofendeu. Tem, o pastor? Tem, porque Cristo te capacita a isso. Sozinho você não consegue, mas com Cristo você consegue. Você tem que entender a sua identidade, você tem que entender que dentro de você habita o Espírito de Cristo. Então ele te capacita. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos seguir essas orientações. Mas porque Cristo habita em nós, Ele nos capacita a viver de acordo com a sua palavra. Amém, pessoal? Fiquem de pé, por gentileza. Eu quero trazer uma última reflexão para a gente orar. O último ensinamento de Jesus aqui com respeito à lei é que devemos amar os nossos inimigos. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Deus nos amou. Ah, pastor, isso eu sei. Mas agora vem o que muita gente não sabe. Nós éramos inimigos de Deus. Deus não está mandando a gente amar os nossos inimigos? Ele amou os inimigos dele. Pastor, Deus amou Satanás? Não, ele amou eu e você, porque os inimigos de Deus é o próprio homem. Um homem, enquanto não está em Cristo, ele é inimigo de Deus. Vocês não têm a noção da grandeza desse amor. Paulo vai dizer, pode ser que por um amigo, por um justo, por uma pessoa boa, alguém morra. Mas Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado, em inimizade contra Ele. Esse é o amor de Deus. E esse amor é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo. É difícil dizer, e parece até estranho, mas você sabia que eu e você odiávamos a Deus? A gente não queria Deus não, pessoal. A gente não queria Ele não. Para pensar um pouquinho, volta um tempo, volta a fita. Você lembra como que você fugia de Deus? Você não queria Deus. Você não queria, eu não queria Deus. Por que hoje você está aqui buscando a Deus, ouvindo a Deus? Você acha que foi você? Às vezes você fica assim, teve um dia que eu encontrei a Deus, teve um dia que eu busquei a Deus. Como se partisse de você. Se dependesse de você e de mim, nós continuaríamos longe de Deus. É Deus que foi atrás da gente. Você quer um exemplo? Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que a Bíblia diz? Que Deus foi atrás deles. Vocês não lembram da história, não? Vocês não lembram de Gênesis lá? Capítulo 3? Deus desceu ali, né? E o que Adão e Eva fizeram? Foram ao encontro de Deus?
Fugiram. Deus foi atrás deles. Depois da queda de Adão, nenhum homem vai atrás de Deus. É Deus que vai atrás do homem. Às vezes você olha para os seus familiares que não quer Deus, e você fica assim, eles não querem saber de Deus. Não quer mesmo, nem você e eu queríamos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar para que Deus toque neles. Porque se Deus não tocar neles, eles nunca vão querer Deus. Paulo, ele foi muito claro, é Deus quem coloca em nós o querer e nos dá a condição de realizar. Se hoje você ama a Deus, é porque Deus chamou primeiro. Se hoje você busca a Deus, é porque Deus buscou você primeiro. Se hoje você quer a Deus, é porque Deus te quis primeiro. Por isso, definitivamente, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus. Jamais por iniciativa nossa. Amém, meus irmãos? Deus trabalhou no campo da sua vontade, dentro do seu coração. Deus que trabalha. Você tem familiar que você convida, você chama, mas não quer saber de nada? Quem tem? Além de mim, quem tem? Não fica brigando com eles. Sua força, sua violência não vai mudar nada. Sabe que você tem que orar? Senhor, trabalha no coração deles. Senhor, desperta o querer. Senhor, move o coração deles. Move. Tem que orar, meus irmãos. Porque a obra da salvação é só Deus que pode realizar na vida deles como realizou na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos? Fechemos os olhos. Você que está em casa, que acompanhou essa